Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje quero trazer para vocês uma explicação do próprio CFA Institute do porquê que as taxas de aprovação recentes nas provas caíram drasticamente. Enfim, foi um ponto que chamou a atenção de todo mundo, até para mim. Diariamente o pessoal estava me perguntando o que aconteceu e tal. Então, na minha visão, a explicação do próprio Instituto foi uma explicação que faz sentido, tá? Do porquê que essas taxas caíram. Então, aqui nesse vídeo eu quero trazer para vocês um pouco dessa explicação, um pouco da minha visão, do que eu enxergo em tudo isso que aconteceu, tá? E o que você pode esperar, talvez, se está fazendo a prova, enfim, esperar para as provas seguintes, tá? Então, vamos olhar aqui o próprio vídeo que o CFA soltou e eu vou comentando ao longo do vídeo. Chris Wiese. My team is responsible for producing the CFA program curriculum and examinations, grading those exams, analyzing the results. Então, o que ele está falando, só para, de repente, quem não acompanha inglês, ele é a pessoa, enfim, responsável por fazer as provas e também depois corrigir para ver quem, enfim, foi bem, quem foi mal. Recommending the minimum passing score to our board for approval. As you may have heard in the news, our pass rates have fallen during the pandemic. When we noted the decrease, we immediately initiated a full audit of the data and the calculations from beginning to end. Once that validation was completed and proven correct, we began looking more closely at the data to understand what had happened. Before we get into why this occurred, let me start by explaining a bit about how we grade. Então, o que ele falou basicamente que depois que aconteceu, enfim, da taxa de aprovação ter caído drasticamente, eles olharam para os dados para tentar entender o que aconteceu e aí, depois de entendido o que aconteceu e que fazia sentido todo o racional, toda a lógica deles, eles resolveram passar, enfim, para os candidatos, enfim, para o mercado em geral do que aconteceu, tá? E antes aqui ele vai explicar um pouco como é que funciona a taxa de aprovação, tá? Que algumas vezes o pessoal se confunde, acho que esse ponto fica bem claro aqui. We target a particular pass rate and then we set the minimum passing score accordingly. This is not correct. This type of approach would essentially implement a forced curve. Então o que ele está falando é o seguinte, o CFA ele não segue a metodologia de uma curva forçada de aprovação, tá? Como é que funciona a curva forçada? Você tem uma taxa de aprovação target, digamos assim, sei lá, quero que um universo aqui de candidatos que estão fazendo, sei lá, 70% vão passar, e aí essa aprovação vai depender se todo mundo foi bem e se todo mundo foi mal. Isso vai impactar no quanto você tem que, enfim, acertar na prova para conseguir passar. Ele vai dar o exemplo aqui agora. Some other testing organizations do use a forced curve approach to ensure a very stable pass rate. The problem with a forced curve is it makes outcomes partially dependent on who else took the exam with you. É o que ele fala. Então, quando você está numa prova, enfim, que utiliza essa metodologia de curva forçada, o seu resultado depende dos outros. Se os outros vão pior na prova, isso vai impactar o quanto você precisa fazer na prova para passar, e o inverso também é verdade. If everyone did poorly on a forced curve exam, some people would pass the exam who do not actually know the curriculum very well. Que é o que ele está falando aqui. Se você vai fazer uma prova lá, digamos, num determinado ano, todo mundo que fez com você foi muito mal, logo se você vai talvez um pouquinho melhor, você já consegue passar, mas talvez o seu nível de conhecimento não é adequado para de repente exercer aqui uma função, sei lá, profissional no mercado financeiro, como é o objetivo aqui do CFA. Conversely, if everyone did very well, many would unfairly fail simply because others around them also performed strongly. E o inverso também é verdade. Então, se você vai fazer a prova lá em determinado, sei lá, ano, e aí todo mundo foi muito bem, por mais que você saiba tudo, sei lá, errou só, sei lá, 5 questões, 10 questões, todo o resto só errou 3, você mesmo mandando muito bem, você não passa, tá? Então, esse é o problema da curva forçada, que é a metodologia que às vezes o pessoal acha que o CFA utiliza, mas não é essa metodologia que o CFA utiliza. If we graded the CFA exam on a forced curve, it would affect the perceived quality of the credential, not only for the current group, but also for everyone that came before them. Esse é o ponto que ele fala, tá? Então, se o CFA utilizasse essa metodologia, o problema seria o seguinte, tá? Quem vai olhar, de repente, para a credibilidade de alguém que tem essa certificação, dependeria, talvez, do ano que ela foi aprovada. Então, assim, um cara que foi aprovado, sei lá, 10 anos atrás, 5 anos atrás, dependeria muito daquele universo de pessoas que estavam fazendo a prova naquele determinado ano. Então,
para credencial não faz muito sentido. Instead, we strive to set an equivalent difficulty hurdle across all examinations. If all exams were exactly equal in difficulty, then the minimum passing score would not change. It means that whether a candidate passes is not affected by when they sat for the exam or whether the particular cohort they sat with was more or less ready. Então, o que ele está falando aqui, basicamente, que a metodologia que o CFA utiliza é um fixed bar, ou seja, você tem um hurdle fixo, ou seja, uma exigência de conhecimento fixa, que independe enfim, se o pessoal que está fazendo a prova com você vai bem ou vai mal. Você tem um nível de exigência que é fixo, independentemente do ano que você está fazendo a prova. Então, por isso que o que varia é a taxa de aprovação. This means employers in the industry can rely on the capability of candidates who have passed. Their level of knowledge does not vary from one exam administration to another. Então, o que ele está falando é basicamente isso, tá? A metodologia que o CFA utiliza é esse fixed bar, que seria um nível fixo de conhecimento exigido, que não varia de acordo com as pessoas, o universo de pessoas que estão fazendo aquela prova, mas sim, o que vai variar é a taxa de aprovação de determinada prova. So, why has the pass rate fallen? Our data shows that many candidates performed as we would normally expect. Unfortunately, local COVID restrictions required a number of exam cancellations, and even where they were not required, many candidates chose to defer their exam for personal reasons. Ele está falando basicamente que tudo parecia ir de acordo com o normal até quando chegou a pandemia, que aí muitos candidatos optaram por fazer a prova mais para frente. Tá? Lockdowns clearly had an effect on some of our candidates' ability to prepare. In short, scores for candidates whose exams had been deferred at least one time significantly impacted the overall pass rate. Então, o que ele está falando é o seguinte, teve uma correlação bem importante entre aqueles candidatos que optaram por, de repente, fazer mais para frente a prova, tá? Então, aqueles que optaram fazer isso tiveram uma taxa de aprovação mais baixa, enfim, performaram pior, e aqueles que optaram por não fazer isso tiveram uma taxa de aprovação melhor, tiveram um resultado melhor. What caused this cohort to pass at a lower rate? It would be easy to speculate about the impact that so much uncertainty has caused. We know that our candidates are tired and stressed, whether from professional obligations, personal situations, or just having exam day hanging over their heads. Whatever the reason, we know you've been through hardship during the Bom, vou parar aqui que ele dá uma motivada só pro pessoal que está se preparando. Também motivo você se estiver fazendo para não desistir. O ponto aqui que eu acho é que está dizendo basicamente teve então essa correlação com você, enfim, as pessoas que escolheram deixar para fazer mais para frente, de repente por estresse, sei lá, psicológico, ou de repente estresse profissional, começou a trabalhar em home office, uma coisa nesse sentido, teve um impacto aí no resultado, enfim, em termos de performance na prova, tá? Então, a minha visão parece ser uma explicação, assim, parece fazer sentido, certo? Eu tenderia a pensar, lembrando um pouco da minha experiência, que se eu tivesse mais tempo para conseguir estudar, para fazer a prova, eu tenderia a performar melhor, tá? Eu imagino, mais tempo estudando, teoricamente eu consigo me preparar melhor, mas também, eu imagino também o impacto, talvez, psicológico negativo de você se preparar muito bem, chega, sei lá, um dia antes da prova, uma semana antes da prova, um mês antes da prova, e o pessoal anuncia, essa prova foi cancelada, vai ter que ser feita mais para frente, e realmente esse é um ponto que desanima, porque a prova do CFA exige realmente uma preparação importante, então essa quebra de repente cronológica me parece fazer sentido explicar, enfim, tudo isso. Uma dúvida que eu fico pensando é quantas pessoas talvez optaram por fazer essa, enfim, mudança de deixar fazer mais para frente, ou enfim, que pudesse explicar essa diferença aí na taxa de aprovação, tá bom, pessoal? Então, a mensagem aqui talvez para passar se está preparando para o CFA, não desanime, de repente entender esse ponto aí de que a taxa de aprovação não depende, não é uma curva forçada, não depende dos outros, tá? Então depende somente de você. Esse é um ponto que eu gosto aqui dessa certificação, que você se inscreve e recebe todos os materiais, se você foca, tenho certeza que você consegue também ser aprovado. Beleza, pessoal? É isso que eu queria trazer para vocês. Se gostaram do vídeo, não esqueçam de curtir aqui também, ativar as notificações e seguir o nosso canal, que a gente vai seguir entregando conteúdo profissional para vocês, beleza? Tamo junto, grande abraço, até a próxima.